Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir Ezequiel 22, 23 e 24. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 22. As abominações de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão, mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações. Eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma à vista das nações e saberá que eu sou o Senhor. O forno de fundição. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim, na minha ira e no meu furor, eu os ajuntarei. Ali os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela. E saberão que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vocês. Os pecados das autoridades de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é a terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas. Multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas.
não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 23. Oolá e Oolibá, as duas prostitutas. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Oolá se prostituiu quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos, ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem, os homens se deitaram com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Oolibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Oolibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Oolibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o do jumento, e cuja ejaculação era como a dos cavalos.
Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, Oholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pegode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria, com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos. Virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá à espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade e com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, por isso o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios. Porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar Oholá e Oholibá? Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério, e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo elas ofereceram aos ídolos, para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto: no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo, e mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinha sido enviado um mensageiro, e eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela, com quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Oholá e Oholibá, essas mulheres depravadas.
Mas homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras, e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão os seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 24. A parábola da panela. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje, sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus. Ponha a panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Ponha a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil. A sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa de sua imunda perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa, você não ficará pura de novo, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei. Será assim, eu falei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A viuvez de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha as sandálias nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz, não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem.
Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades e gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo de seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas, nesse dia um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Ezequiel 22, 23 e 24. Capítulos fortes, intensos e cheios de confrontos. Mas por trás de tudo há um Deus que, mesmo indignado com o pecado do seu povo, ainda fala, avisa e chama ao arrependimento. Porque a correção de Deus é prova do seu amor. Ezequiel capítulo 22 é uma denúncia completa contra os pecados de Jerusalém. Deus aponta os erros dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes e do povo. No versículo 3 diz: a terra está cheia de crimes e a cidade está cheia de violência. E o versículo 30 diz: busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, mas a ninguém achei. Esse versículo nos corta o coração. Deus procurou alguém que intercedesse, que se colocasse na brecha, mas não encontrou. Esse capítulo nos mostra que Deus vê tudo, confronta o pecado, mas ainda busca alguém que se levante em oração, arrependimento e justiça. Que nós sejamos achados por Ele com o coração disponível. Ezequiel capítulo 23 é uma alegoria forte sobre duas irmãs, Olá, que é Samaria, e Olibá, que é Jerusalém, representando os reinos do norte e do sul. Ambas se prostituíram espiritualmente, confiando em alianças políticas e ídolos estrangeiros. Este capítulo nos ensina que quando colocamos a nossa confiança em qualquer coisa além de Deus, isso é infidelidade espiritual. Deus não quer apenas rituais, Ele quer um relacionamento fiel, íntimo e de aliança verdadeira. Ezequiel capítulo 24 é um momento em que o juízo se concretiza. Jerusalém é cercada. Deus compara a cidade a uma panela enferrujada que precisa ser purificada pelo fogo. E em um ato marcante, a esposa de Ezequiel morre e Deus ordena que ele não lamente em público, como sinal de que o povo também perderia tudo, mas não teria tempo para luto. Esse capítulo nos ensina que às vezes Deus usa até o nosso sofrimento para comunicar algo maior, e que quando tudo desmorona, Ele ainda continua sendo Deus. Refletindo sobre esses textos, Ezequiel 22 nos lembra que Deus busca intercessores, pessoas que se coloquem na brecha pela cidade, pela nação, pela família. Será que Ele nos encontra disponíveis? Ezequiel 23
nos alerta sobre infidelidade espiritual. Quando colocamos nossa confiança em coisas ou pessoas no lugar de Deus, estamos quebrando a aliança com Ele. E Ezequiel 24 nos ensina que o juízo pode doer, mas que Deus continua soberano e até o sofrimento pode ser um sinal para restaurar corações. Que hoje o nosso coração esteja completamente entregue ao Senhor, não dividido, não distraído, mas fiel. Que sejamos aqueles que Ele encontra na brecha, intercedendo e permanecendo firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!